Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre o medo de Deus? Será que é algo para nos assustar, ou existe um significado mais profundo e transformador por trás dessa expressão? Hoje, eu quero compartilhar com você uma perspectiva que pode mudar completamente a maneira como você vê esse conceito. Primeiro, vamos entender o que significa medo na Bíblia. Quando ouvimos a palavra medo, geralmente pensamos em algo negativo, em algo que nos causa pavor. Mas na Bíblia, o medo de Deus tem um significado muito especial. Esse termo frequentemente se refere a um profundo respeito, uma reverência genuína e uma admiração sincera por Deus. Não é um medo que paralisa, mas sim um que nos leva à sabedoria e à obediência. Como está escrito em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que reconhecer a grandeza de Deus é o primeiro passo para vivermos uma vida sábia e justa. Mas como esse conceito se traduz em nossas vidas diárias? Como o medo de Deus se manifesta no nosso dia a dia? Vou te explicar. O medo de Deus nos guia a viver de acordo com seus mandamentos, respeitando seus ensinamentos e buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Sabe aquelas situações em que enfrentamos tentações ou decisões difíceis? É nesse momento que o medo de Deus nos lembra da importância de escolher o caminho certo, mesmo que seja o mais difícil. Esse tipo de respeito por Deus molda nossas ações e decisões de uma maneira que nos faz querer viver de acordo com sua vontade. Agora, pense por um momento no impacto desse medo em nosso relacionamento pessoal com Deus. Quando temos esse respeito e essa reverência, nos sentimos mais próximos dele, porque reconhecemos nossa dependência e nos aproximamos de sua graça e proteção. É como a relação entre uma criança e seus pais. A criança respeita e confia nos pais, porque sabe que eles a amam e querem o melhor para ela. Da mesma forma, o medo de Deus nos leva a confiar plenamente em sua sabedoria e amor. Até agora, vimos que o medo de Deus não é um sentimento de terror, mas uma reverência que nos guia a uma vida de sabedoria, obediência e confiança nele. Esse entendimento pode mudar profundamente nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com Deus. Eu gostaria de compartilhar com você algumas histórias bíblicas que ilustram como o medo de Deus mudou a vida de pessoas comuns. Essas histórias são verdadeiros exemplos de como esse respeito e reverência por Deus podem transformar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou o medo de Deus em sua vida? Pense sobre isso. Se você já passou por essa experiência, ou mesmo se tem dúvidas, compartilhe nos comentários. Eu adoraria ouvir a sua história e aprender com você. Agora, para fechar essa reflexão, quero recapitular o que discutimos hoje. Exploramos o que realmente significa o medo de Deus, como ele se manifesta em nossa vida diária e o impacto positivo que pode ter em nossa relação com ele. Lembre-se de que o verdadeiro medo de Deus não nos afasta dele, mas nos aproxima, guiando-nos a uma vida de sabedoria e amor. Se essa mensagem tocou o seu coração e te ajudou a entender melhor o conceito do medo de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e te guie sempre. Muitos se perguntam como podemos temer e amar a Deus ao mesmo tempo. Seriam sentimentos contraditórios, incompatíveis? A resposta pode parecer complexa, mas na verdade é uma das mais belas harmonias da fé cristã. Na verdade, o temor a Deus não se opõe ao amor, mas o complementa e o aperfeiçoa. O temor reverencial é um reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus, que nos leva a um amor mais profundo e sincero. É o amor que se curva diante da majestade divina, que reconhece a própria pequenez e se entrega com confiança à vontade do Pai.
Esse amor é humilde e submisso, sabendo que a verdadeira liberdade está em seguir os caminhos de Deus. O amor sem temor pode se tornar superficial, egoísta, voltado para si mesmo. Sem o temor, o amor pode perder sua profundidade e se transformar em um sentimento passageiro, sem raízes. É o amor que busca apenas a própria satisfação, que se esquece do bem do outro, que se torna cego para as próprias falhas. Esse tipo de amor é frágil e facilmente abalado pelas dificuldades e desafios da vida. Já o temor a Deus purifica o nosso amor, tornando-o mais autêntico, desinteressado e generoso. Ele nos ajuda a amar de maneira mais profunda e verdadeira, buscando sempre o bem do próximo e a glória de Deus. O temor a Deus nos leva a amar o que Ele ama e a rejeitar o que Ele rejeita. Ele nos guia em nossas escolhas e ações, nos ajudando a viver de acordo com os seus mandamentos. É o temor que nos impulsiona a buscar a justiça, a praticar a caridade, a perdoar as ofensas, a viver em paz com os nossos irmãos. Ele nos dá a força para agir com coragem e determinação, mesmo diante das adversidades. É a chama que mantém acesa a nossa fé, a força que nos faz perseverar nos momentos de provação, a esperança que nos sustenta nas horas de angústia. Sem o temor, nossa fé pode se enfraquecer e nossa esperança pode se apagar. Quando amamos a Deus com temor, não o tememos como um juiz implacável, mas como um pai amoroso que deseja o nosso bem. Esse temor é um sinal de respeito e reverência, que nos aproxima ainda mais do seu coração. É o temor que nos leva a reconhecer os nossos erros, a nos arrepender dos nossos pecados e a buscar a reconciliação com Ele. Ele nos ajuda a manter a humildade e a sinceridade em nosso relacionamento com Deus. É o medo de o desagradar, de ferir o seu coração, de nos afastarmos do seu amor. Esse temor nos mantém vigilantes e comprometidos com a nossa fé, nos lembrando constantemente da importância de viver de acordo com a vontade de Deus. O temor a Deus é a raiz da humildade, virtude essencial para nos aproximarmos do Criador. A humildade nasce do reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus, da nossa fragilidade diante do seu poder, da nossa dependência absoluta do seu amor. Quando tememos a Deus, reconhecemos que não somos autossuficientes, que precisamos da sua graça para vencer as tentações, para superar as dificuldades, para viver com dignidade. A humildade nos liberta da arrogância, da vaidade, do orgulho que nos cegam para a verdade. A pessoa humilde não busca os holofotes, não se gaba das suas conquistas, não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, reconhece seus limites, valoriza as qualidades dos outros e se coloca à disposição do próximo com amor e generosidade. A humildade é a base de todas as outras virtudes, pois nos torna receptivos para aprender, para crescer, para nos transformarmos à imagem de Cristo. É no vazio de nós mesmos que Deus pode derramar as suas graças, nos enchendo de paz, de alegria e de amor. Obediência, a linguagem do coração. É através da obediência que expressamos nosso amor e respeito por Deus. O temor a Deus se manifesta também na obediência aos seus mandamentos. Este temor não é um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência. Não se trata de uma obediência servil, motivada pelo medo da punição, mas de uma obediência filial, inspirada pelo amor e pela gratidão. É um desejo genuíno de agradar a Deus, como um filho deseja agradar a um pai amoroso. É a resposta livre e consciente de quem reconhece em Deus a fonte de toda a vida e de todo o bem. Reconhecemos que tudo o que temos e somos vem dele. Quando amamos alguém, queremos agradá-lo, buscamos fazer a sua vontade, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas. Esse amor nos motiva a agir com bondade e generosidade. Da mesma forma, quando tememos a Deus,
Buscamos viver de acordo com a sua palavra, procurando conhecer e seguir os seus ensinamentos. Estudamos as Escrituras para entender melhor o seu plano para nós. A obediência a Deus não é um fardo pesado, mas um caminho de libertação. É um caminho que nos leva a uma vida mais plena e significativa. É nos libertando das amarras do egoísmo, da vaidade e do pecado que encontramos a verdadeira felicidade, a paz interior e a vida em plenitude. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com a vontade de Deus. A obediência a Deus não nos priva da nossa liberdade, mas a direciona para o bem. Ela nos guia para escolhas que trazem benefícios duradouros. É como a cerca que protege a criança de um precipício, ou como o mapa que guia o viajante pelo caminho certo. Essas diretrizes nos mantêm seguros e no caminho certo. Deus, em sua infinita sabedoria, nos traçou um caminho de amor, um caminho que conduz à vida eterna. Seguir esse caminho é a maior expressão de nossa fé e confiança nele. A sabedoria que floresce no respeito. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, a base sólida sobre a qual podemos construir uma vida plena de sentido. Quando tememos a Deus, reconhecemos que a sua sabedoria é infinitamente superior à nossa e buscamos a sua orientação em todas as nossas decisões. A sabedoria que vem de Deus não se encontra nos livros, mas na escuta atenta da sua palavra, na oração constante, na busca sincera da sua vontade. É uma sabedoria que se manifesta na simplicidade do coração, na pureza de intenção, na retidão de conduta. A pessoa que teme a Deus age com prudência, ponderação e discernimento. Não se deixa levar pelas paixões momentâneas, pelas opiniões alheias ou pelas falsas promessas do mundo. Busca em Deus a luz para os seus passos, a força para as suas lutas e a paz para o seu coração. O temor a Deus nos liberta do medo dos homens, pois reconhecemos que a sua proteção é o nosso escudo e a sua graça é a nossa fortaleza. Podemos enfrentar as adversidades com coragem, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, nos sustentando com a sua mão poderosa.